Olá, ouvintes da Band News FM, eu sou Renata Menezes e estou com você mais uma vez nessa manhã de sábado para a gente conversar, para a gente ter informações importantes. Está começando mais um Band News Entrevista e hoje eu estou com um convidado muito especial aqui para a gente começar o nosso dia. Eu estou aqui com o médico Hélio Mororó, minha gente. Ele que é professor de medicina e pós-graduações no Brasil e na Europa, com mais de 15 anos de experiência acompanhando pacientes que utilizam a terapia canabinoide. Hoje a gente fala sobre cannabis medicinal e qualidade de vida. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui nos escutando. É uma honra, um privilégio poder falar de um assunto tão empolgante, tão instigante como esse também. Espero poder ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Com certeza. Olha, doutor, é um assunto instigante, é um assunto muito interessante e é um assunto que com certeza gera muita dúvida nas pessoas, né? Então eu queria começar do começo. Pois O não. que é esse tratamento, né? O que é a utilização da cannabis de forma medicinal e por que ela pode fazer diferença em diversos tratamentos? Excelente. A gente sempre acostumou a falar da cannabis de uma forma negativa, utilizada como maconha, utilizada como droga, às vezes até como porta de entrada. Só que ela era utilizada desde a antiguidade como uma ferramenta terapêutica. E o que aconteceu em alguns anos lá atrás é que houve um desvirtuamento da utilização dela e houve um foco maior nessa parte de uso adulto, uso recreativo. Então ficou muito vinculado em relação a isso. Até que pesquisas a partir de 1960 redescobriu e ela está vivendo agora um renascimento, ou seja, a planta por si só ela é uma farmácia completa. E hoje está mais do que nunca provado, através de estudos muito robustos, a sua utilidade para diversas patologias, como Alzheimer, Parkinson, autismo, TDAH. Então, esse renascimento é a utilização dessa planta de uma forma medicamentosa, com medicamentos de qualidade farmacêutica, fazendo com que todos os médicos e odontólogos, que são as duas especialidades autorizadas do Brasil a prescrever, eles possam fazer uso dessa ferramenta para o alívio da vida dos seus pacientes também, notadamente dor, mas também em outras patologias que a gente vai conversar um pouquinho durante essa entrevista. Com certeza a gente vai conversar muito porque tem muitas dúvidas, assim, é um universo ainda muito novo para a maioria da Isso. população. Então, queria começar perguntando assim, na sua experiência nesses 15 anos, né? Como é a reação dos pacientes, das pessoas, quando chega essa possibilidade, né? Não, vamos fazer um tratamento com cannabis medicinal. Tem gente que ainda tem resistência, preconceito, até medo mesmo de fazer uso dessa substância? Tem sim. Como toda proposta nova é uma proposta desafiadora. Hoje está um pouco mais tranquilo que os pacientes é que chegam pedindo esse tratamento porque já tentaram de tudo e não resolveu parcialmente o problema deles. Mas quando a gente aborda, olha, existe um medicamento à base de plantas, a gente vai falar sobre uma proposta medicamentosa, não tem nada a ver com uso recreativo, a gente mostra os casos de sucesso que a gente tem. Por exemplo, crianças que estão no transtorno do espectro autista, que elas já é um sacrifício muito grande para a família, um diagnóstico desses tira o chão de todo mundo, mas o que eu vou fazer? Então, tem as terapias clássicas, as terapias consagradas, TO, fono, e quando a gente pega, exemplificando essas crianças do transtorno do espectro autista, tem uma agenda que dá inveja a muito executivo de multinacional. E às vezes a gente quer fazer o melhor, mas não dá tempo para essa criança digerir. Ela tem fono, tem natação, acompanhamento na escola, aula de reforço e tudo. E muitas vezes a criança está extremamente inflamada, tem uma seletividade alimentar muito grande. Quando a gente faz uso do cannabis medicinal com os canabinoides adequados para cada pessoa e cada estágio da fase que a gente consegue qualificar do transtorno do espectro autista, então essa criança ela passa a ficar
mais calma, o intestino começa a funcionar melhor, começa a absorver melhor a suplementação, começa a ter uma necessidade menor de algumas drogas que são utilizadas classicamente, como risperidona, por exemplo, e a gente diminuindo o uso dessas drogas, a gente diminui também efeitos colaterais, então tem um grande ganho em relação a isso. E em relação à seletividade alimentar, ela fica mais apta a aceitar novas texturas, novos alimentos, em relação a TO, a fazer novos exercícios, em relação a fono, a mesma coisa. E aí a gente tem sido surpreendido ao longo desses anos com histórias belíssimas também, como um autista, que vamos chamar assim a criança autista, ela nível 3 de suporte, muito agressiva, foi melhorando, melhorando e ela não falava. E no Dia das Mães ela acordou a mãe dizendo: mamãe, eu te amo. Uau, que Então lindo. isso é sem preço, isso é de um valor inestimável. Então são essas transformações que essa medicação à base dessa planta tem nos ajudado a transformar vidas. Com certeza. Gente, você que ligou agora seu rádio, eu sou Renata Menezes, você está no Band News Entrevista e eu estou aqui com o doutor Hélio Mororó. A gente está falando sobre o uso de cannabis medicinal, que tem trazido aqui, como o doutor está explicando e contando para a gente, muitos benefícios em diversas situações, de pessoas de diversas idades. Esse exemplo emocionante que o senhor trouxe aí de uma criança no espectro autista que acorda, né? Uma criança não verbal que consegue acessar essa possibilidade de se comunicar através da fala. E eu queria lhe perguntar que outras situações, condições de saúde, problemas de saúde podem ser tratados, minimizados aí através do uso da cannabis medicinal. Vamos dar um pulo agora para o outro extremo. Vamos falar agora dos idosos, na minha experiência em geriatria, na questão do Parkinson e do Alzheimer. Vamos pegar o Alzheimer, que ele é uma doença, uma demência, que é uma das mais emblemáticas que nós temos. O Alzheimer, ele é uma doença inexorável. Inexorável quer dizer assim, ela vai progredir de todo jeito e cada vez mais a pessoa vai se desconectando. Um paciente chega a dizer para mim, é como se minha mãe, ela está ali o corpo, mas ela perdeu a alma. Então é algo que mexe muito com a família. E o que é que a gente consegue fazer utilizando essa medicação em conjunto com as outras que também já são clássicas? Diminuir a quantidade de medicação clássica para o Alzheimer e fazer com que ele esteja mais sereno, ele esteja menos agitado. Existe uma condição chamada síndrome do pôr do sol, que quando vai anoitecendo, essas pessoas elas começam a ficar muito agitadas, levantam, sentam, começa a ver vultos, achar que pessoas querem fazer mal. Então diminui essa ansiedade, melhora a qualidade do sono, melhora apetite, melhora a recepção de alimentos também. Hélio, cura? Não, que infelizmente a gente ainda não tem a cura, mas melhora muito a qualidade de vida. Para um exemplo assim terrível, eu espero que ninguém esteja se alimentando agora, né? A gente tem um caso clássico que uma filha chegou desesperada e disse assim: o meu maior sonho era acordar de manhã e não ter cocô para limpar das paredes e dos móveis. Porque a mãe, no estado de desorientação, metia a mão na fralda e espalhava tudo. Aí, com alguns meses de utilização, eu chego, tá minha esposa chorando também, e eu pensei, nossa, deve ter falecido essa pessoa. A filha disse que ela acordou, virou para a filha e pediu para ela ir ao banheiro. E desde então, é um pequeno ganho, mas é um ganho gigantesco para essa Imenso, com família. certeza. E Para a ela, família. e ela hoje ela pede assim, está na hora das minhas gotinhas, está na hora do óleo, você não vai me dar? Então isso, e ela voltou a relembrar canções, voltou a cozinhar um pouquinho, temperar um peixinho e tudo, então ganho de qualidade de vida, então isso é importantíssimo. Importantíssimo. O senhor falou das gotinhas do óleo. Isso. Uma dúvida é como é a utilização na prática? Como é que é administrada a cannabis medicinal no dia a dia dos pacientes? Excelente. A forma mais comum, mais segura e de melhor manuseio de dosagem é o óleo medicinal. Então, esse óleo é feito do extrato da planta. Nós temos duas formas de adquirir esse óleo. Uma forma que é através da legislação que tem, que é a 327, que existe alguns preparados nas farmácias, numa questão chamada full spectrum. Ou seja, eu tenho todos os canabinoides que compõem a planta nessa preparação.
Só que a preparação da farmácia ela vem com doses muito baixas. É interessante para começar, é interessante para crianças, para pessoas que precisam de uma dose muito baixa. E eu tenho os produtos que são importados pela RDC da Anvisa, que é uma norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a 660, a 660, que permite que a gente importe diretamente do fabricante, geralmente é dos Estados Unidos, com aprovação do FDA, com aprovação de toda a regulamentação sanitária, que nos dá uma vantagem maior, porque eu posso usar esses canabinoides de forma separada. Por exemplo, eu tenho alguns principais, como CBD, que é o canabidiol, que é o carro-chefe, THC, tenho CBG, que é o canabigerol, que é excelente para esses casos de transtorno do espectro autista. Tenho CBN, que ajuda muitas pessoas que têm distúrbio do sono, dificuldade para dormir, a se livrarem, vou usar essa palavra mesmo, se livrarem do Zolpidem, porque esse Zolpidem é uma droga fantástica, só que ela é tão boa, mas que cria uma necessidade de cada vez eu estar tomando mais. Então, tenho pacientes que tomam vários e vários. Então, eu estou trocando uma privação de sono por uma dependência de uma outra droga que é cheia de efeitos colaterais. Então, ajuda ou eu ter o uso racional de um Zolpidem, de um benzodiazepínico, que é um daqueles remédios tarja preta para dormir, ou até mesmo chegar na possibilidade de não fazer a utilização deles, utilizando apenas óleo de cannabis e, claro, uma higiene do sono. Tudo isso acompanha mudança de hábito, tomar café até umas 3 horas da tarde, uma refeição leve, um ambiente adequado para se dormir. Então, tudo isso aliado a essa higiene do sono, há uma grande possibilidade da gente fazer, como a gente chama no jargão da medicina, um desmame dessas medicações. Podem ser usadas em conjunto? Pode. Vai ter momento que eu não vou poder tirar de vez. A gente tira devagarzinho e até um determinado momento. Então, a união do cannabis medicinal com a medicina convencional, vamos chamar assim, é uma grande ferramenta em um novo estilo de tratamento dos pacientes para as mais diversas patologias. Incrível! Você chegou agora, ligou seu rádio na sua manhã de sábado, a conversa é sobre o uso de cannabis medicinal com o Dr. Hélio Mororó, que tem mais de 15 anos de experiência cuidando de pessoas através dessa medicina, né, dessa planta tão antiga aí no tratamento das pessoas, da humanidade. Uma pergunta que eu acho que o senhor deve ouvir no consultório é: mas será que não vicia, doutor? Já que tem esse preconceito todo e essa ligação com o uso recreativo, as pessoas costumam fazer essa associação? Sempre, sempre é uma preocupação muito válida, porque como a gente estava conversando antes de começar, a minha descoberta foi quando eu fui estudar medicina chinesa e vi que era uma medicação utilizada há mais de 5.000 anos antes de Cristo, registrada. Isso aqui, então, é extremamente experimentada em todos os sistemas de tratamento no mundo todo, medicina ayurveda, medicina chinesa, medicina árabe, a nossa medicina também, que passou a ser chamada medicina convencional, principalmente dentro da utilização da fitoterapia. Então, é uma coisa extremamente interessante. Vamos lá. Quando as pessoas fazem isso para o uso adulto, eles têm uma alta dose desse canabinoide chamado delta-9-THC. Então, delta-9-THC tem essa pegada de mais psicoativo, alucinógeno, deixar o que o pessoal chama naturalmente de brisa, ficar assim, e às vezes a pessoa passa mal também em relação a isso. Então, a grande diferença é que a quantidade de canabinoides que nós temos nas preparações medicamentosas possui um índice de THC muito baixo. Esse índice muito baixo não vicia, não vai dar dependência, não vai trazer nenhum problema. Inclusive, os efeitos colaterais que nós temos, porque tudo tem efeito colateral, são efeitos colaterais leves, que é uma sonolência, que é, às vezes, dependendo do grau e da dosagem, uma boca seca, às vezes a pessoa, como é um óleo, às vezes tem um desconforto intestinal, pode apresentar uma diarreia. Por isso que o tratamento a gente usa
pequenas doses e vamos aumentando semanalmente até descobrir a dose individual para cada pessoa. E essa é uma das coisas muito interessantes que, por exemplo, às vezes eu tenho criança que toma doses altíssimas, às vezes eu tenho adulto que com 3 gotas ele já dorme o dia todo. Então é muito individual, por isso que necessita um acompanhamento muito próximo do paciente para descobrir qual a melhor dose, a melhor combinação de canabinoides que vai servir para aquele caso específico. Nem todo Alzheimer é igual, nem todo Parkinson é igual, nem todo transtorno do espectro autista é igual. E isso resgata, eu brinco que faz a gente se reapaixonar cada vez mais pela medicina, como aquele primeiro amor, aquele cuidado de investigar, de fazer um tratamento mais do que individualizado, personalizado para cada fase da vida daquela pessoa que a gente está acompanhando. Coisa linda, essa é a medicina que realmente faz a diferença, né, na vida das pessoas. A gente está chegando, infelizmente, ao final da nossa entrevista, mas eu queria que o senhor respondesse uma pergunta rapidinha que eu não posso deixar de fazer, que é, com Tranquilo? certeza tem gente escutando a gente aqui, estamos nesse papo muito importante e interessante sobre o uso da cannabis medicinal. O que fazer? Se tem alguém que está aqui nos ouvindo, está assistindo pelo YouTube, nossa, fiquei interessado, fiquei interessada, tem uma pessoa da minha família que eu sinto que pode fazer um bom uso, por onde começar e o que fazer, onde saber mais também sobre o seu trabalho? Bom, tem as redes sociais, @HelioMororó, mas temos muitos médicos, aqui em Salvador nós temos muitos médicos excelentes que tratam, infelizmente o tempo é pouco para eu fazer o comentário desses colegas, mas para dor, para fibromialgia é excepcional. Quem tem dor tem pressa. Então, procura ver quem são os médicos, vá no Google, vá alguma coisa, quem são os médicos que tratam de dor, quem são os médicos que usam cannabis medicinal aqui em Salvador ou aqui na Bahia também. Então, sempre tem alguma referência em relação a isso aí. E procure informações sempre de médicos sérios, dos médicos que estudam tudo, que existem muitas informações desencontradas. É um fórum muito bacana a gente discutir. O uso adulto responsável, que fica naquela parte do tabagismo, que fica naquela parte do álcool, que fica naquela parte também do uso de algumas drogas para adulto. Isso é um outro fórum, uma outra discussão que, em hipótese nenhuma, a gente pode deixar misturar para não comprometer o uso medicamentoso, o uso com qualidade farmacêutica, o uso próprio para todas as patologias. São duas coisas absolutamente distintas. Com isso, eu não quero dizer que essa outra discussão não seja válida, mas que não cabe e muitas vezes atrapalha quando eu quero utilizar para um tratamento de autismo, de Alzheimer, de Parkinson, de dor, de fibromialgia ou de doenças autoimunes. Tá Então, certo. procurar essas referências e procurar informações corretas. Maravilhoso. Muito obrigada por todas as informações que o senhor trouxe aqui para a gente. Com certeza estamos com muito mais clareza dessas informações, desse assunto tão importante. E tem gente em casa que está escutando a gente nessa manhã de sábado que já vai, de repente, aí ter a vida transformada por essa medicina tão importante. Muito obrigada, doutor Hélio Mororó, pela sua presença aqui. Eu que agradeço e fica o convite para, se o pessoal tiver alguma dúvida, encaminha para você e a gente vê como a gente pode facilitar para responder essas perguntas. Maravilhoso. Muito obrigada, viu? A gente vai para um intervalo bem rapidinho. O Band News Entrevista volta já já.
Estamos de volta com o Band News Entrevista. Eu sou Renata Menezes. Na sua manhã de sábado, você já sabe, eu estou sempre aqui com muitas pessoas interessantes, com temas que podem mudar, melhorar a sua vida. E hoje a gente vai melhorar não só a vida, a gente vai melhorar a postura. Porque eu estou aqui com a fisioterapeuta Monique Neri e a gente vai conversar sobre postura, saúde, bem-estar. Seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Obrigada, o prazer é meu. Conta pra gente, existe isso de postura correta? Ou é mito e cada um tem seu jeitinho de ter sua própria postura? Exatamente. Não existe mais, assim, a postura correta. A gente não busca mais uma postura correta. Existem sinais de que existe algo errado na postura, mas o melhor mesmo é se movimentar, não ficar parado numa postura só. Seja no trabalho, seja em qualquer ambiente. Não precisa você ficar parado, ereto, o tempo inteiro, tentando se corrigir, porque isso acaba gerando desconforto, não é o habitual, então gera tensão. Então, a postura correta é a postura que te deixa confortável. Ai, que maravilha. Ufa, que alívio, hein? Você em casa deve ter sentido também um alíviozinho. O que a gente deve ficar atento, Monique, em cada fase da nossa vida com relação a essa questão da postura? Bom, quando é criança, eles estão brincando o tempo inteiro, então às vezes a gente não se preocupa em observar. Mas conforme vai crescendo um pouquinho, a gente começa a perceber algumas coisinhas na criança, alguma alteraçãozinha, tipo o ombro um pouquinho mais elevado, a cintura mais escavadinha de um lado que do outro, às vezes a prega do bumbum um pouquinho mais alta. Algumas coisas vão chamando a atenção, aquele ossinho que fica atrás nas costas, às vezes um lado está mais proeminente que o outro. Então, quando isso chama a atenção, pode ser sinal de algum desvio postural, e aí tem que ser examinado. Então, quando é somente uma postura que ele fica muito tempo inclinado para um lado, e às vezes os pais se preocupam, está muito tempo nessa posição, e isso não gera um desvio considerável, não tem problema. Mas quando isso começa a chamar a atenção, deve fazer uma avaliação mais específica com Então, um profissional. a dica para os pais, assim, é observar não a posição que a criança ou adolescente está ficando muito, mas observar o corpinho quando a criança está ali de pé, para ver se está tortinho, para falar da linguagem bem popular, assim, se está tortinho mais para um lado do que para o outro. Exatamente. Principalmente quando a criança, por exemplo, está de biquíni, está de roupa de banho, você consegue observar melhor. Muita gente, assim, na praia observa, porque eu vi meu filho de sunga, ou menininha de biquíni, e eu percebi que o ombro dela está mais alto. Ou então, até quando eles estão crescendo e começam a ter mais vaidade, mais cuidado, as meninas principalmente, começam a perceber a cintura. Minha cintura está mais cavadinha de um lado do que do outro, tem algo errado. Às vezes, aparentemente, a mama está mais desenvolvida de um lado que do outro, e, na verdade, isso pode ser um sinal de escoliose. Isso pode ser um sinal de que tem uma rotação vertebral ali, que tem uma inclinação. Então, aí a gente tem que ficar mais atento. Nesse caso, de perceber assim, meu filho, minha filha, tô vendo, assisti lá, ouvi lá no Band News Entrevista, Monique falou para ficar atento, olha só, realmente, tá? O ombrinho tá um pouco mais alto. É direto para o fisioterapeuta para fazer essa avaliação? Pode ir direto para o fisioterapeuta para ele fazer uma avaliação, mas é importantíssimo que tenha uma parceria do fisioterapeuta com o médico, o ortopedista pediátrico, um ortopedista especialista em coluna, porque ele vai fazer uma radiografia panorâmica e daí a gente vai ter a certeza se tem a escoliose, se tem o desvio, porque é um desvio que mexe em vários planos da coluna, então a radiografia vai ser mais eficaz em mostrar isso. E nessa fase do crescimento, é uma fase mais... É mais importante fazer essa intervenção desse cuidado nesse momento? Totalmente. Ou aquela ideia assim, não, ainda está crescendo, está a informação, melhor esperar? Não deve esperar. Jamais esperar. Porque é na fase de crescimento que a gente tem resultados com o tratamento conservador. Quando passa a fase de crescimento, aí o tratamento conservador já não tem mais o efeito. Os exercícios específicos já não têm mais o resultado como tem na fase de crescimento. Vai ter algum resultado, sim, em relação à dor, à mobilidade, às vezes até na mudança de angulação. Mas não vai ter um resultado tão efetivo como
quando a criança está com a coluna mais flexível, que é na fase de crescimento. Então, por isso tem que intervir imediatamente. Ó, você que chegou agora, ligou seu rádio aí nessa manhã de sábado, tá fazendo sua faxina, tá lavando seu carro, chegou aqui para conversar com a gente. Estamos falando sobre postura, qualidade de vida, com a fisioterapeuta Monique Neri, que está aqui dizendo pra gente que não tem esse negócio de postura perfeita, postura ideal, tá? Pode relaxar, ficar tranquilo, mas não quer dizer que a gente não precisa cuidar da nossa coluna, cuidar da nossa saúde. A gente estava falando aqui das crianças, dos adolescentes. Eu sou jovem há muito tempo, sou uma mulher de 40 anos. Na minha época não tinha iPhone, não tinha iPad, a gente carregava um monte de livro na mochila para ir para a escola. Aquela mochila que a gente ficava assim, quase caindo para trás, curvadinha. Hoje em dia, eu acho que não é mais tão pesado assim, mas as crianças ainda usam mochila e ainda vai muito peso. Pode prejudicar também a postura, às vezes não é uma coisa genética que a criança já vai apresentar, mas, por exemplo, o peso, a mochila, pode fazer com que essa criança, esse adolescente, desenvolva algumas questões ali de postura? O peso e o tipo da mochila, ela não tem uma ligação direta com a alteração postural. Já tem estudos mostrando isso. Porém, eu acho que tudo é um bom senso também. Se a criança vai carregar aquela mochila por tanto tempo, ela não deve estar tão pesada. Até porque uma mochila tão pesada não vai permitir que ela fique mudando de posição, que é o que deve ser feito. Do mesmo jeito que você opta, às vezes, por uma mochila de rodinha, uma mochila de carrinho, porque é melhor. Mas se a criança cresceu e não tem como ajustar a haste que você vai puxar o carrinho, já não vai ser tão legal, porque ela vai ter que virar o corpo para poder puxar, vai ficar torto na hora de puxar o carrinho, vai ficar muito torto. Então, tudo é o bom senso também. E é um cuidado muito específico, né? Esse olhar também para questões que podem parecer muito pequenas, mas na repetição, no uso ali diário, realmente pode prejudicar, né? A mesma coisa assim, carregar a mochila de um lado só. Às vezes as pessoas perguntam, pode carregar a mochila de um lado só? Isso não é um problema. Porém, um adolescente que tem escoliose, a gente vai orientar para que não carregue num determinado lado para não prejudicar a curva. Sim. Então, isso vai ter um cuidado maior se já houver o problema. Mas não é uma mochila carregada de um lado só que vai gerar a escoliose, entendeu? Ah, entendi. Agora a gente que já é adulto, já deixou de ser adolescente há muito tempo, a gente também às vezes passa o dia todo fora. Tem muita gente que está ouvindo a gente, às vezes está até ouvindo aqui no fone de ouvido, está no celular, está no metrô, está no ônibus, sai de manhã, volta à noite e também sai de casa com aquela mochila pesada, com o celular na mão, aquele pescocinho que a gente tenta não fazer, mas faz, olhando mais para baixo. Para a gente que é adulto, o que é importante também ficar de olho nessas questões de postura? Primeiro que quando você trabalha muito tempo sentado, é importante a gente ter o cuidado de variar a postura. Você me perguntou se tinha que ficar sentadinha, né, toda organizada, e assim, não precisa você ficar numa posição que te cause desconforto. Até porque ficar muito tempo naquela posição vai te causar dor se você estiver gerando tensão muscular. Mas se você tiver como levantar, de tempos em tempos, levanta, se mexe, se espreguiça, alonga um pouquinho, ou troca a cadeira, senta no chão, fica em pé um pouquinho, usa uma bola no seu trabalho, entendeu? Para sentar. Isso ajuda muito. O adolescente, por exemplo, está estudando, ele também não precisa ficar sentado o tempo inteiro naquela mesma posição. Muito menos ficar jogado numa cadeira qualquer, sentado por cima do sacro, do cóccix, entendeu? Da coluna, ali vai clássico, acabar. a posição clássica. Se você tem um adolescente ao seu lado nesse momento, você vai olhar e ele vai estar nessa Todo posição. jogado. Posição clássica do adolescente, que é com os pés, os joelhos lá na frente do sofá, a coluna dobradinha, torta. E a cabeça lá na frente, provavelmente olhando o celular. Provavelmente olhando o celular. Esporte, praticar esportes, ajuda na nossa postura? Demais. Qualquer esporte. Todos os esportes são bem-vindos. Você tem que buscar alguma atividade física que te dê prazer, que você não veja aquela atividade como um remédio, algo ruim. O remédio tem que ser no sentido bom, você cuidar da sua saúde. Do mesmo jeito que hoje você toma suplementos, toma alguma coisa para ficar bem, você tem que encarar a atividade física dessa forma. Então, se você gosta de vôlei, beach tênis, pilates, natação, você vai fazer o que te der prazer de fazer, mas contanto que você se movimente. Você precisa se movimentar. O movimento é o melhor remédio para a postura, para a dor crônica, para melhorar a flexibilidade, melhorar a força. Então, a atividade física é o melhor caminho. Agora,
a gente sabe, pelo menos é a minha opinião, não sei você que está escutando a gente agora, eu estou aqui conversando com a fisioterapeuta Monique Neri, a gente está falando de postura, bem-estar. Eu acho lindo uma pessoa com a postura bonita. A sensação que dá é que a pessoa fica mais bonita, mais Plena, elegante né? quando entra num lugar caminhando com a postura bonita, se senta com a postura bonita. Então, muitas vezes a gente associa também a questão da postura a uma questão de estética, que não deixa de ser. Mas quando é que essas questões posturais, elas vão para além disso? Além de ficar feio, você sentada toda torta aí, organize sua coluna, você que está ouvindo a gente. Quando é que, além de esteticamente não ficar interessante, não ficar bonito, pode realmente prejudicar, pode virar um problema de saúde, a postura que não está ali das mais bonitas? A postura ela nunca deve ser encarada somente por questão estética, até porque tem pessoas que têm desvios posturais, que é normal. Se a gente for parar e se olhar no espelho, a gente vai perceber que tem um ombro um pouquinho mais alto, que tem, às vezes, a cabeça um pouquinho projetada. Sempre tem alguma coisinha que não é tão simétrica, e é normal. Minha postura não vai ser igual à sua, não vai ser igual a de ninguém. Mas, há um tempo atrás, a gente olhava, quando a gente fazia uma avaliação, a gente queria que tivesse tudo no lugar. E queria trabalhar para ficar com a postura perfeita. Hoje não, a gente respeita as diferenças, respeita as alterações não, respeita as diferenças, porém buscando um bem-estar e buscando uma melhor funcionalidade. Então, se ele tem um pé, por exemplo, viradinho para fora, ou uma escoliose, mas é um esportista, por exemplo, é um atleta de alta performance, até que ponto você vai mexer naquilo? É melhor não mexer, Melhor às não vezes, mexer. né? Que o time está ganhando, literalmente, nesse caso. Exatamente. Então, assim, tem atletas de alta performance que têm desvios posturais, que têm alterações no pé, e se mexer e alterar tudo, Inclusive a performance, né? muda Daí a completamente. importância de procurar também profissionais qualificados, que saibam fazer essa avaliação, que não é só, esse molde aqui, se a coluna não estiver assim, então não está bom. Tem Não. todo um olhar para a pessoa de maneira integral, para as atividades, como a pessoa Isso. leva aquela vida, a vida dela, que precisa ser levada em consideração, né? Com certeza. Agora, os mais velhos. As pessoas mais idosas, as pessoas que já estão aí, né? O corpo já está aqui no mundo há mais tempo e, naturalmente, né, o envelhecimento vai trazendo alguns desafios maiores. Nesse caso, também, a gente pode pensar nas dores que, às vezes, acompanham essa fase da vida, a dor de joelho, enfim, aquela dor no corpo. Como é que a questão postural pode ser trabalhada nessa fase da vida? A gente tem que ficar atento. Eu acho que, assim, é um papel, às vezes, até dos filhos observarem agora os pais, né? Então, a gente observar mesmo, porque o idoso, ele tende a mudar um pouquinho a postura. E aí a cabeça vai um pouquinho projetada para frente, o tronco fica mais curvado, que a gente chama de persifose. Às vezes, o joelho está um pouquinho flexionado, tem uma modificação também na bacia. Então, eles vão adotando, em alguns casos, uma postura que pode gerar até desequilíbrio. E isso pode gerar queda. Não são todos, graças a Deus. Hoje em dia a gente tem uma população idosa muito mais ativa que um tempo atrás. Mas também a gente tem idosos que não fazem atividade física, que não se movimentam e que também ficam no celular. Não são só os adolescentes. Às vezes tem idosos que não se movimentam e ficam o tempo inteiro na tela. É o que eu falo sempre, o problema não é usar o celular, ele está aí a nosso favor. É o tempo que você passa naquela posição, olhando o celular o tempo todo, e deixa de usar esse tempo para estar se movimentando. Então, o idoso, a gente tem que ter o cuidado com os desvios posturais por conta da falta, da alteração de equilíbrio que aquilo pode gerar e acontecer uma queda. E, ao mesmo tempo, estimular muito a atividade e o ganho de força, porque ele vai ter que levantar do sofá, ele vai ter que levantar da cama, ele vai levantar do vaso sanitário. Então, ele precisa trabalhar não só a postura, como a força, como o desvio de obstáculos. Enfim, trabalhar tudo no idoso para que ele tenha uma autonomia maior, uma independência, porque eles também moram sozinhos hoje, não tem aquelas famílias gigantes de antigamente. Muitos idosos moram sozinhos, então eles precisam se preparar para isso.
Com E nunca é certeza. tarde para começar, tá? É isso que eu ia dizer, nunca é tarde, né? É Não. claro que a pessoa que faz atividade física a vida inteira vai ter mais ganhos físicos por mais tempo. Mas a atividade física é um negócio tão bonito, assim, tão impressionante, que em poucos meses, independente da idade que a pessoa comece, os benefícios começam a aparecer, né? Eles Isso. começam a trazer essa mudança. Então, é claro que não vai fazer qualquer atividade física, né? É aquele pensamento da atividade que também está confortável para cada corpo e para cada idade. E assim, lembrando sempre, não é tarde para começar. Se nunca fez atividade física, pode iniciar uma atividade física. E quando a gente fala em iniciar atividade física, não significa que um idoso vai levantar do sofá para começar a correr amanhã. Não. Ele pode começar a fazer uma atividade mais leve, com maior acompanhamento, como é o Pilates, depois passar para um treino funcional, uma academia, uma natação. E aí ele vai buscar o que é que dá prazer, o que é que faz ele socializar, o que é que vai fazer com que ele se sinta bem fazendo. Porque é muito chato um filho chegar e dizer assim, eu quero que você se movimente todos os dias da semana. E não é assim Não. que a gente muda a nossa vida Não. também, né? A gente não pode esquecer que os idosos são adultos também. Tem uma coisa de achar que idoso é criança e não é. São pessoas adultas que a gente também precisa respeitar muito. Olha só, com certeza tem gente em casa, tá assistindo a gente pelo YouTube ou pela rádio, que tá assim, meu Deus do céu, tô querendo conhecer mais, quero saber mais sobre o trabalho de Monique, quero saber mais sobre essas questões posturais. Então, quero contar para vocês que Monique trabalha na clínica Vitalité. Falei certo? Vitalité. E do Hospital das Clínicas de Salvador, especialista em tratamento da escoliose, reeducação postural global, pilates. Então, eu queria aproveitar que a gente já está chegando ao final da nossa entrevista e pedir para você deixar aí os seus canais, onde é que as pessoas conseguem saber mais sobre o seu trabalho e saber mais sobre postura. Pronto. No Instagram da clínica é @VitalitéSalvador. Muita coisa do que eu falei aqui com você, a gente tem alguns posts lá que falam as referências, o embasamento do que a gente está falando. Porque não é só falar que tem que se movimentar, que tem que mudar a posição, não. Mas a gente tem que buscar a fonte segura para estar passando informação de qualidade. Então, lá tem vários posts que são bem-vindos, são interessantes para conhecer mais um pouquinho do trabalho. Maravilha. Muito obrigada pela sua presença aqui, gente. Eu conversei com a fisioterapeuta Monique Neri sobre postura, saúde, qualidade de vida. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada a você. Volte sempre, a casa é sua. Obrigada pela oportunidade. Imagina. E o Band News Entrevista fica por aqui. Nosso encontro está marcado, tá? Sábado que vem, 9h20 da manhã, aqui com os meus convidados e convidadas. E de segunda a sexta, lá na sua TV. Band Mulher, 1h30 da tarde, sempre ao vivo, para a gente também conversar bastante. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.